Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur e eu fiz um intercâmbio pelo PIA entre 2017 e 2018. Eu fiquei um ano na Alemanha, na Universidade de Deggendorf, na THD. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu tive lá, das lições que eu aprendi e passar algumas dicas para vocês que têm interesse ou que estão indo para fazer um intercâmbio em alguma cidade, em algum país diferente. E principalmente se for na Alemanha, né? Ou lá na THD. Bom, por que eu escolhi o PIA? Alguns amigos meus já tinham feito intercâmbio antes para outros países. E um outro amigo meu que estava indo fazer em 2017, no mesmo semestre que eu fui, né? Ele estava planejando para ir também. E aí, conversando com ele, surgiu a ideia de, pô, será que vale a pena eu fazer também? Aí eu peguei o edital do PIA do ano anterior e comecei a olhar os países e as universidades que tinham. E vi que tinha o meu curso em alemão na Alemanha. Na época eu já falava alemão e eu vi essa como uma boa oportunidade de praticar mais o meu alemão. Bom, aí comecei a conversar com meus pais, a gente começou a analisar as situações e tudo mais, as questões pertinentes a ir para lá, a ficar 6 meses ou um ano fora. Aí abriu o edital do PIA, eu me inscrevi, eu passei, esse meu amigo também passou para a Espanha. E aí passou todos esses 6 meses de preparo do intercâmbio, né, com uma série de palestras que a Univale faz para preparar a gente para o intercâmbio, toda a preparação de visto, papelada, documentação. O visto eu preparei aqui no Brasil, não recomendo fazer, tá? Pode ir para lá, pega o visto de turismo dentro do aeroporto e quando estiver em Deggendorf pega o visto de estudos lá, porque eu fiz aqui no Brasil. Eu gastei ao todo, com passagem de ônibus para Porto Alegre, estadia em hotel e meios e tudo mais para encaminhar a documentação, eu gastei em torno aí de R$ 1.000 nessa brincadeira. E não valeu nada a pena, porque eu consegui um visto de estudante para 3 meses, que é o mesmo tempo que eu conseguiria no aeroporto, né? Se eu chegasse lá na Alemanha e já fizesse. Consegui visto estudante para 3 meses, cheguei lá, tive que renovar de novo, tive que pagar a taxa de 100 euros de novo para conseguir o visto. Aí renovei por mais 3 meses até o final daquele semestre. E aí no ano seguinte eu tive que pegar mais 3 meses, mais 6 meses, né? Por causa do estágio que eu consegui lá. As aulas lá começavam em outubro, mas 2 semanas antes do início das aulas, então ali as 2 semanas finais de setembro, a universidade organizava uma série de palestras e encaminhamentos para receber esses intercambistas em Deggendorf. Eles ajudavam com toda a documentação burocrática necessária, registro na cidade, visto se fosse preciso. Tinha algumas festas também para gente se enturmar com o restante dos intercambistas e também com alguns alunos da universidade já. Tinha apresentação da cidade, tinha um city tour, um monte de coisa para a gente realmente já se ambientar e já começar as aulas mais tranquilo, mais já acomodados na cidade. Algumas dicas. Nessa semana vocês vão poder se inscrever pro AC, e agora acredito que agora o nome dele seja ESN ou ESN AC ou alguma coisa nesse sentido, tá? Vale muito a pena. A AC ou ESN aqui é o Clube de Estudantes Intercambistas, o Clube de Estudantes Internacionais, algo nesse sentido. E eles organizam viagens e visitas ao longo do semestre inteiro. E grande parte das pessoas que participam são intercambistas. E pela minha experiência, os intercambistas são muito mais fáceis de fazer amizade, porque eles estão muito mais abertos a conhecer novas pessoas. E eles também estão na mesma situação que a gente. Não que os alemães não sejam fáceis, mas intercambista é muito mais fácil de fazer. Então vale muito a pena para se enturmar com o pessoal e também conhecer a Alemanha, porque eles organizam viagens para Neuschwanstein, para o Lago Chiemsee, eles também fizeram hiking, então vale muito a pena. Se vocês quiserem, tem também o Facebook da AC, vocês podem entrar no grupo, vocês podem seguir eles no Facebook e já ver lá as atividades que eles estão organizando atualmente. Que provavelmente no semestre seguinte, ou melhor, no ano seguinte vão ser as mesmas, ou tendem a ser as mesmas. Uma outra oportunidade também de fazer amizade lá são os clubes na universidade. A universidade tem vários clubes. Tem o clube do TEDx,
Eles têm clube de dança, clube de teatro, clube de coral. Tem a ACI, que é um clube também. Tem o clube do Fast Force, que eles constroem um carro de corrida para competições. Esse eu sugiro tomar bastante cuidado se vocês quiserem entrar, porque eu entrei e eu dispensei bastante tempo nesse grupo, porque eu faço ciência da computação e eu entrei no setor de driverless, de direção autônoma do carro. E eu passei praticamente toda a parte que eu gastei no curso, eu passei revendo a matemática de cálculo 2 e cálculo 3 e mais um monte de coisa que eu nem conhecia, porque era um conhecimento tão à frente do que eu tinha e diferente daquilo que eu estava seguindo o meu curso. Sempre, desde o início, estava seguindo meu curso para a área de banco de dados e para a área de desenvolvimento de software. E de repente eu me vejo na parte de análise de dados e análise de dados envolvendo física e matemática muito, muito densa. Acabei gastando mais tempo estudando coisas que não eram de programação do que isso. Então, eu queria passar agora algumas dicas para vocês, tá? Uma dica que eu dou, e essa é pessoal minha, porque eu acredito que muita gente não concorda, tomem cuidado para não ficar só entre brasileiros. Eu fiquei lá 2 semestres, então acompanhei 2 levas de intercambistas. E eu reparava assim que os brasileiros geralmente sempre ficavam só entre eles, faziam festas, geralmente essas festas só tinham brasileiros, tinha 2 ou 3 de algum outro país, mas eles estavam sempre juntos, sempre só eles, sabe? Por um lado é legal, mostra a unidade que a gente tem, isso é bacana, só que para quem está no intercâmbio eu vejo isso como ruim, porque você acaba interagindo somente com pessoas do seu país de origem, você não tem uma mescla legal de outras culturas. Por exemplo, no segundo semestre eu estava saindo sempre com um grupo que tinha gente de várias culturas diferentes. Eu já tinha feito um intercâmbio antes, eu tinha ficado só entre os brasileiros, e chegou no final eu me senti muito mal porque eu não tinha treinado inglês, que a ideia daquele intercâmbio era treinar inglês, né? Eu não tinha treinado meu inglês. Eu tinha ficado só entre brasileiro, eu voltei de lá com 2 amigos de outros países. Então, assim, eu senti que não valeu a pena, assim, não valeu nem um pouco a pena. Outra dica, viagem. No meu relatório de intercâmbio que eu mandei, eu sugiro vocês darem uma lida, porque eu tentei botar realmente tudo o que eu senti, tudo que eu passei, os lugares para ir lá, onde é mais barato, onde não é. Eu procurei botar tudo naquele documento, então ele talvez tenha ficado um pouco extenso, mas realmente vale a pena ler ele, porque ali vocês vão ter bastante informação. E lá tem os links também de onde conseguir pacotes de viagem, de como conseguir viajar barato na Europa ou dentro da Bavária, tá? Então vale muito a pena. A ACI organiza algumas viagens, mas é legal também vocês fazerem organizar lá com um grupo de amigos. Geralmente a gente organizava com 5 amigos ou 10, né? Geralmente múltiplo de 5 ou de 4 ali, para ficar mais barato pelo Buy Ticket. E a gente ia para algum canto da Bavária, ia no sábado de manhã bem cedo e voltava no sábado à noite. E era bem tranquilo, é bem de boa, é seguro, não precisa ter medo disso. Então aproveite bastante para viajar, porque faz parte do intercâmbio. Um dos pontos que eu errei bastante quando eu cheguei lá foi na parte de mobiliar a casa. O apartamento que eu tava era no Arroba Top, ele já tinha fogão, micro-ondas, mas eu tinha que comprar talher, prato, garfo, panela, enfim. E eu comprei tudo isso no TED. É uma loja barata lá, uma espécie de 1,99 com produtos da China, mas de qualidade razoável. E apesar desses produtos serem baratos, a quantidade que tinha que comprar era bem alta, então acabou saindo caro no final. Eu sugiro vocês botarem lá no grupo dos brasileiros que estão em Deggendorf. É um grupo no WhatsApp que hoje o nome é Drinkendorf. Pode mudar a qualquer hora, é um grupo do WhatsApp, né? Mas fala com o pessoal que é intercambista ou que já foi para a Alemanha, pede para eles e eles vão te adicionar nesse grupo. E de vez em quando lá o pessoal tá postando item para doar, para dar, para vender. E vale muito a pena pegar de lá.
Ou então pegar também do Flow Market. Eu vou botar o link do Flow Market aqui embaixo. O Flow Market é um mercado de pulgas que tem na Alemanha, então o pessoal vai para lá para vender itens usados. E lá você consegue comprar bastante coisa por um preço bem em conta. Porque geralmente o pessoal tá querendo se livrar realmente, sabe? São aquelas vendas de garagem que tem nos Estados Unidos, sabe? É similar a isso. O Flow Market acontece em geral toda semana, quinta, sexta ou sábado. Os dias e horários variam bastante. Então eu vou deixar o link do site aqui, porque aí vocês podem consultar quando vai ter o próximo e ir lá ver. É gratuito, tá? Para participar. E eu comprei algumas coisas bem baratas lá e depois me arrependi bastante de ter comprado tudo no TED. Se não conseguir nenhum desses dois, aí sim eu sugiro ir no TED e comprar. Aí vai faltar pouca coisa, provavelmente. As aulas lá, eles não têm um horário específico para as aulas, né? Que nem aqui no Brasil, que no meu curso, por exemplo, as aulas são todo dia à noite, das 18 às 22h30. Entre as 8 da manhã e as 18 ou 19 da noite, acontecem as aulas, né? A primeira aula começa às 8, a última aula acaba às 18 ou 17, ou 19, não lembro. E às vezes acontece de ter duas aulas no mesmo horário, no mesmo dia, e aí você vai ter que tirar uma delas da tua grade de aulas. Pode acontecer de aulas conflitarem com o horário da aula de alemão, que é obrigatória. É difícil, porque geralmente aquele horário ele não tem aula, mas pode acontecer. Nem todas as matérias são disponibilizadas em todos os semestres, então você pode acontecer de você, eu quero fazer essas matérias, chegar lá, como foi meu caso, todas elas são oferecidas no semestre ímpar, e aí você chega lá no semestre par, ou o contrário. Sobre a questão de estar em outro idioma, da primeira semana eu entendia aí por volta de 20% do que o professor falava. E aí chegou no final do semestre, eu já estava entendendo entre 70% e 80% de tudo que era falado dentro da aula. O dialeto pode vir atrapalhar um pouco, mas não se assusta, porque é fácil você pegar o entendimento do dialeto, ou pelo menos quando eles tentam falar Hochdeutsch, que às vezes sai uma sobra ali de dialeto. Porque é como quando você imita o sotaque de outra região ou o sotaque de Portugal. São alguns truques ali na hora de fazer a troca ali das palavras. São alguns fonemas ali que são simplesmente substituídos por outros. E aí você pega esse deparo ali, você pega a manha ali de fazer a conversão ali, você acaba entendendo bem o dialeto. Mas os professores, via de regra, todos eles falam Hochdeutsch puro, limpo, claro, então não tem problema com Bayerisch em geral não, tá? O que o International Office da THD me sugeriu é que na primeira semana eu conversasse com os professores das matérias que eu tinha interesse em fazer e dissesse que eu estava vindo do Brasil, ia ficar um semestre de intercâmbio, pedisse que ele pudesse falar Hochdeutsch e devagar, pelo menos no início, até eu me habituar, e também pedi permissão para assistir a aula. Isso foi muito bom porque assim eu já me apresentava para o professor. Eu fazia isso geralmente no final da aula, eu assistia a aula dele inteira e no final eu me apresentava e falava isso só em particular com ele, né? Isso era bom porque eu me apresentava para o professor, falava quem eu era, pedia para esse favor para ele, se possível, e a grande maioria era bem... realmente ajudavam bastante, sabe? Inclusive, alguns me disseram que se na prova eu não entendesse alguma palavra, alguma coisa, eu podia chamar ele que ele iria me ajudar. Durante o semestre de aula não conta a presença, e durante as aulas, às vezes tem alguns trabalhos, mas eles não valem, a grande maioria não vale nota, não faz diferença nenhuma. Mesmo assim, sugiro se dedicar bastante para eles, porque foi por causa do meu desempenho em um desses trabalhos que depois um professor me ofereceu estágio lá. Para a prova, é maçante, porque são provas, algumas disciplinas são projetos, são trabalhos, mas a grande maioria é prova. Eles têm aula o semestre inteiro e aí chega no final, são 2 semanas só de avaliações. E a prova, ela reúne o conteúdo de todo o semestre. As provas, estudar. Eu me tranquei na biblioteca, tem umas salas de estudo lá, e às vezes não conseguia sala, eu ficava na área ali de estudos da biblioteca.
Eu achei excelente, eu achei muito bom o espaço ali para estudar. Eles prezam bastante pelo silêncio dentro da biblioteca, então isso traz um lado muito bom que você realmente consegue focar no estudo. Quando eu fui estudar para as provas finais, e aí eu fui ler os slides das disciplinas, eu levava um tempo muito maior para ler eles. Levava aí em torno aí de 3, 4, às vezes até 5 horas para ler os slides que no Brasil, se fossem em português, eu levaria o que? 15 minutos, 20 minutos. Então, sugiro ver quanto tempo vocês vão levar para ler aqueles slides, fazerem os testes, porque talvez vocês vão precisar de mais tempo para estudar para as provas do que vocês achavam. Outra coisa que me ajudou bastante também foi ver vídeo no YouTube da disciplina, porque às vezes não conseguia entender direito pelos slides ou pela aula, mas aí pegava o conteúdo na internet e aí conseguia passar tranquilamente. No segundo, como eu comentei, eu fiquei lá 6 meses e aí eu pensei, eu queria fazer eu queria ficar aqui mais 6 meses, mas já estava sem dinheiro para continuar. E aí comecei a procurar emprego. Para a universidade tem um setor chamado Career Service, que te ajuda a entrar no mercado de trabalho, certo? Então o que eu fiz? Fui em algumas palestras que o Career Service faz durante o semestre. Por isso é muito importante ficar sempre ligado nos e-mails da THD. São muitos mesmos, mas tem uns ali que são bem importantes e realmente fazem a diferença no final. Então você consegue aproveitar muito mais a universidade indo nessas palestras que eles fazem, só que para isso tem que ficar ligado nos e-mails. Aí eu fui para o Career Service, fiz um appointment, marquei um horário lá no Career Service. E aí, junto com o Career Service, eu montei o meu currículo no padrão alemão, fiz carta de apresentação, como os alemães gostam, coloquei todos os documentos que precisa colocar no final do currículo e comecei a despachar para as empresas que eu queria, que eu tinha interesse nas vagas ou que eu tinha interesse em trabalhar. Acabou que eu não consegui passar em nenhum processo seletivo, fui chamado para algumas entrevistas, mas acabei não conseguindo passar em nenhum. Mas eu também estava procurando emprego em alemão, que é mais difícil. Se você procura para vagas em inglês, que tem muitas, fica muito mais fácil. Mas como minha ideia era praticar meu alemão, não via muito sentido em mandar para uma vaga em inglês. E aí um professor, aquele professor que eu tinha me dedicado naquele trabalho, chegou para mim e perguntou e me ofereceu uma vaga de estágio num projeto de pesquisa dele. Eu olhei o projeto de pesquisa, é o Pabinplan. Ele me ofereceu uma vaga de pesquisa nesse projeto, eu aceitei. E aí no março do ano seguinte, no março de 2018, eu já comecei a trabalhar nesse projeto de pesquisa. E valeu muito a pena porque eu pude praticar muito mais o meu alemão. Pude ver como é que é o mercado de trabalho lá, pude conhecer os outros professores da universidade, participar de eventos da universidade para funcionários, que se eu fosse só aluno não poderia ter participado. Então para mim assim valeu muito a pena ter ter trabalhado nesse projeto de pesquisa lá na universidade. Inclusive esse professor vai ser meu co-orientador no meu TCC aqui no Brasil. E quem sabe não vai ser também meu orientador no mestrado, que eu pretendo voltar e fazer lá na Alemanha. Então assim, pessoal, se quiserem trabalhar lá, tem vaga, tem espaço. Olha, dê uma olhada no Career Service, que vale muito a pena. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo no final, mas eu tô aqui há quase 2 horas falando e testando câmera e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar aqui o link para o meu Facebook, tá? Eu não costumo adicionar pessoas que eu não conheço, então se vocês me adicionarem, quiserem conversar comigo, me adicione no Facebook, me manda uma mensagem tipo, oi, tudo bem? Eu tô pensando em fazer intercâmbio e gostaria de umas dicas e tal, que aí eu já aceito vocês e a gente pode continuar conversando, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só manda lá que eu vou estar respondendo. Tá certo? Valeu, um abraço, tchau!